Oi galera, tudo bem? Eu vim aqui fazer uma revisão dos últimos materiais que eu tenho enviado para vocês e vamos relembrar então, o nosso assunto até o final do ano agora é química orgânica. A química orgânica, ela é... Oi Foco, tudo bem? Opa! Ela é a química do carbono, tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber quantas ligações o carbono faz, porque isso nós vamos usar até o final do ano também, tá? Bom, lá na tabela periódica, o carbono tá aqui, ó, família 4. Se ele tá na família 4, significa que ele tem 4 elétrons na última camada. Portanto, ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações, a gente chama que é tetravalente também, tá? Essas 4 ligações, elas podem acontecer assim, ó. 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Não importa, desde que feche 4. Sempre que faltar a ligação, você vai fechar com H, tá? E o H faz apenas uma ligação, não pode esquecer. As cadeias carbônicas podem ser representadas basicamente de 3 formas, tá? A fórmula estrutural, que mostra o carbono, hidrogênio, todos os elementos, mostra a estrutura. A fórmula molecular, eu deixei para dar o exemplo aqui. A fórmula molecular só diz quantos elementos tem de cada. E sempre tem que começar com o C. Então, no caso da orgânica, a regrinha é a regrinha do Shon, tá? Tem que começar com CH e depois os outros elementos. Então, aqui, para esse exemplo de cima, ó, tem 1, 2, 3 carbonos. C3. 3, 5, 6, 7, 8. C3, H8. Essa é a fórmula molecular. E a fórmula em linhas traz que cada canto e cada ponta é um carbono, tá? E ele omite, né, os elementos. E ele tem que estar assim em dentinhos, porque senão não tem como aparecer daí, né? Então, cada canto e cada ponta, quando eu digo canto, são as junções aqui, são carbonos. Exceto se tiver alguma coisa. Outro elemento, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fórmula molecular seria C5. E os hidrogênios? Você vai ter que fazer as contas. Ó, aqui só tem uma ligação. Então, faltam 3 carbonos para fechar 4. Este 6 está fazendo 1, 2, 3, 4. Mesma coisa aqui. E na ponta ele só está fazendo uma ligação. Então, faltam 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembre que a gente sempre completa com hidrogênios. Essa é a fórmula em linhas. Aí eu coloquei um exemplozinho aqui, ó. Qual é a fórmula molecular dessa molécula aqui? Então, você começa lá. Ponta, canto, 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 ponta, canto e ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. A quantidade de hidrogênios, você vai fazer a mesma coisa aqui. Vai ver quanto que falta para 4 em cada carbono, tá? Então, eu quero que você monte aqui, ó, quantos hidrogênios faltam. Aí, eu passei também para vocês sobre os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, eles são moléculas... Eu vou mudar a cor da caneta, porque essa daqui tá muito fraquinha. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas que têm apenas CH na sua estrutura, tá? O petróleo é um grande exemplo... Petróleo. Sim, troquei de caneta e a outra tá ruim também, sou eu que não sei escrever. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, todos os derivados de petróleo são hidrocarbonetos. Como, por exemplo, gasolina, querosene, os plásticos que são feitos derivados de petróleo em geral, ok? Bom, o que mais que a gente tem que saber dos hidrocarbonetos? A classificação. Então, existem os alcanos, são apenas alcenos, são as classificações básicas, tá? Ai, esse meu suporte aqui. E os alcinos. Eu vou dar um pause aqui porque eu vou ter que surrar minha gata que tá me incomodando aqui do lado. Já volto. Voltei. Tá? E o que difere? Os alcanos são os hidrocarbonetos que só têm ligações simples entre carbonos. Os alcenos, dupla, e os alcinos, tripla. Existem os alcadienos, existem as olefinas, tá? Que são os alcenos também. Existem outras classificações, mas essas são as principais, tá? Eu passei pra vocês na terça-feira um exemplo de cada um deles, né? Do metano, do eteno e do etino e aonde que é utilizado. Só que, da onde que veio esse nome? Da regrinha de nomenclatura. A gente vai usar essa regra que eu vou explicar para vocês agora até o final do ano. Não importa se é EAD, não importa se se vai ser presencial. Eu tô sem ar de tanto que eu já falei e gravei vídeo hoje. E dei aula online. Bom,
A regra de nomenclatura é essa daqui, ó. Tá? Número de carbono, tipo de ligação e o final O. Beleza. O que é o número de carbono? Você vai contar quantos carbonos tem na sua molécula de acordo com essa tabelinha aqui. Então, se tiver um carbono, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Se você reparar, você só precisa decorar até o but. Então, um carbono met, 2 et, 3 prop. Por isso que existe etanol. Sim, o etanol é o álcool combustível que tem 2 carbonos, certo? E a partir do 5, ó, pent, ex, a gente já consegue deduzir um pouco melhor. Depois do 10, a gente não costuma usar, porque quando a molécula ficar muito grande, ela pode ter mais de uma nomenclatura possível. Essa nomenclatura, ela é regida pelas regras da IUPAC. Então, a IUPAC, esse nome aqui, vai aparecer bastante nos exercícios de vocês. Porque a IUPAC é um órgão internacional que regulamenta várias nomenclaturas, como que põe os nomes dos compostos nos rótulos, no mundo todo. Enfim, ela regulamenta para tudo. Então, vamos lá. Número de carbono, já contei para vocês como que é. Tipo de ligação. Tem a ver com aquela classificação que eu falei agora há pouco. Que é o AN, o EN, o IN. Existem mais, tá? Vou fazer essas aqui primeiro. AN é quando apenas ligações simples existirem entre carbonos. Vou colocar aqui, ó, entre carbonos. Só vale entre carbonos. EN é quando tiver dupla. E o IN é quando tiver tripla. Aí vai existir dien, que são duas duplas. Vocês não estão vendo, porque eu sou retardada. Aí. Existe o diin, o di de 2, o in de tripla ou o en lá de dupla. E existe o enin. Então, en e o in. O en é uma dupla e uma tripla seguida. Ok? O que mais importa são esses três aqui, ó. Tá? Isso aqui quase não cai. E o final é o. O que vai mudar para as nossas próximas funções e matérias é o final. Então, quando a gente for estudar álcoois, por exemplo, vai ser a mesma regra. Número de carbono, tipo de ligação, mas o final será ol. Etanol, metanol, propanol, butanol. Ok? Tá, então vamos treinar. Número de carbono, tipo de ligação e o final O. Primeira molécula, CH3, CH3. Eu vou colocar o nome com cores diferentes, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Primeiro, número de carbonos. 1, 2. Quando tem 2 carbonos, o prefixo é et. Então, teu nome vai começar com et. Depois, tipo de ligação. An, en ou in. Ó, a ligação aqui é simples entre os carbonos. Então, quando é tudo simples, an. É um hidrocarboneto? Sim, ó, só tem C e H. Então, o final será, ó, etano. Tudo bem? Vamos dar um nome para essas aqui, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Quando tem 3 carbonos, prop.